O ministro Alexandre de Moraes passou vergonha devido a um erro gramatical, né? Ele confundiu a palavra mas com a palavra mais. Eu posso errar, você pode errar. Agora um ministro do Supremo Tribunal Federal cometendo um erro primário, cara, como esse aqui, certamente vai virar manchete em tudo que é lugar. Aliás, era para virar, né? Pessoal, mas antes de entrar neste assunto, eu quero... Ontem eu fiz um vídeo, melhor dizendo, eu fiz um vídeo sobre o Oruan. Eu disse coisas terríveis que ofenderam muitas pessoas, tá? Eu disse que o Oruan deveria ser preso, eu disse que ele deveria se encontrar com o pai dele, eu disse inclusive que ele era um saco de bosta, sabe? E muitas pessoas vieram até mim e disseram o seguinte: Taroco, você tem que se retratar. Você pegou muito pesado, o cara está em formação, ele é um adolescente. Se desinscrevendo em 3, em 2, em 1. Não vou mais seguir você, você está falando muita merda. Peça desculpas agora. E eu refleti nessas mensagens, tá? Eu falei que o Oruan era um saco de bosta. Eu falei que ele deveria ser punido com todo o rigor da lei. Então eu quero aqui deixar bem claro que eu quero que você se foda. Se você defende esse tipo de gente, você é tão lixo quão. Esse cara, se esse aqui fosse um país sério, esse cara estaria preso há muito tempo. E sabe por que ele se entregou? Sabe por que o Oruan se entregou? Porque ele foi se homiziar junto com seus amigos faccionados. E esses amigos, para eu não usar outra palavra aqui, senão o algoritmo derruba, esses amigos sabiam que a polícia ia entrar lá e ia trazer todos dentro de um saco, cara. E esses caras tocaram ele de lá, tá? Por isso que ele veio se entregar. Você tá achando que foi o quê? Se você não gostou, suma daqui, desapareça, cara. Eu não tenho culpa que o seu pai te criou como um frouxo, defensor de bandido. É isso que você é. Bom, dito isso, já estou bem melhor agora, né? Dito isso, vamos aí ao erro gramatical do Moraes, cara. Que coisa mais feia, né? Olha só o que ele escreveu aqui, ó. A justiça é cega, mas não é tola. Moraes usa mais em vez de mas. Momento que alerta Bolsonaro para a suposta perspicácia da justiça, tá? Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal comete um erro tão primário desse aqui, cara... Aí, meus irmãos, apareceram professores de português de tudo que é lado, né? E sinalizaram aqui também que ele usa a crase indevidamente, muitas das vezes. Ao invés de escrever considerada, ele escreveu considerado. Bom, enfim, cara, foi um erro primário, um erro muito feio, é lógico que não iria passar despercebido pelas mídias alternativas, tá? Mídias alternativas. Pois as mídias tradicionais, ó, não estamos vendo nada. Inclusive, vamos noticiar com a grafia correta. Vou falar, ô mídiazinha nojenta que temos aqui, ó. Mas vamos lá. Quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, a decisão de o ministro Alexandre de Moraes adverte Jair Bolsonaro, porém não vem acompanhada da decisão de prisão essa mensagem. Aqui ele está frisando isso novamente quando ele fala de prisão preventiva. E aí, Elisa, você falou do negrito e você tem toda a razão. Quando a gente pega uma decisão judicial e a gente vai para os pontos em negritos, ali tem recados claros. Olha essa frase que está bem na nossa tela. Isabel Mega, 5 exclamações. Eu não sei. Sim. Isso Desculpa aí contar cada exclamação, mas olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tô. Só que eles não falam nada do mais, ó. Em decisão de ministro do Supremo, não, hein? Não é muito o estilo do próprio ministro Alexandre de Moraes, mas se tá aí, tem um motivo de deixar um claro recado. A leitura que eu faço disso, não sei se minhas colegas vão concordar, é que a justiça é cega, mas não é tola. E os jornalistas aqui, cara, eles fingem que não viram, ou de fato não perceberam, cara.
ou eles acham que está escrito corretamente também, né? Vamos lá. Depois do Moraes não ter prendido o Bolsonaro foi até a igreja, tá? E lá, a Michele Bolsonaro, ela pregou e o Bolsonaro se emocionou bastante. Bolsonaro sentado ali no canto, começou a se emocionar. Realmente a pressão que esse cara está sofrendo é muito grande. O que o ministro Alexandre de Moraes escreveu em sua decisão? Que ele não proibiu o Bolsonaro de dar entrevistas. Ele pode dar entrevista. Só que ficou confuso. Tá bem claro que ele não pode compartilhar nas redes sociais dele. Só que ficou confuso. E os terceiros? Eu, você, a TV, os jornalistas, a mídia tradicional. E aí, eles podem ou não podem? Está confuso. E vejam só a passada de pano aqui, ó. Preste atenção, meus amigos, parem de consumir a mídia tradicional. Se alimente através de canaizinhos aqui, como por exemplo o meu. Olha só como é que a mídia tradicional, ela noticia. Ao negar prisão de Bolsonaro, Moraes diz, justiça é cega, mas não é tola. O Moraes não disse isso não. Ele disse justiça é cega, mas não é tola. Eles corrigiram o erro de português do cara, ó. Vamos pro Metrópole. Justiça é cega, mas não é tola. Porque eles têm medo de colocar um simples erro ortográfico, cara. É um erro ortográfico. Por que eles não noticiam que o ministro errou? Se confundiu, cara. Simples assim. Só que eles passam pano até nos erros ortográficos, cara. Quanto mais nas decisões judiciais, velho. Olha aí, G1. Em decisão sobre Bolsonaro, Moraes destaca, justiça é cega, mas não é tola. Ele escreveu mais, só que eles não noticiam isso, cara. Sabe quando que eles vão noticiar? Quando nós aqui fizermos barulho na internet. Ele fala, vão ter que noticiar agora, hein? Pode procurar agora aí. Mas eles só fazem isso depois da pressão aqui que nós fazemos nas redes alternativas, cara. Olha aí, a Veja, justiça é cega, mas não é tola. Não é tola. Eles não têm a coragem de falar que o ministro escreveu errado, cara. Quem apareceu no meio dessa confusão gramatical e tudo mais? O Temer, cara. Ele levantou-se ali do seu eterno repouso. Ele estava ali no seu castelo, já fazia uns 1000 anos que estava repousando. Ele surgiu! Ele surgiu e disse o seguinte... Levantar-me-ei e acalmá-lo-eis. Vou falar a verdade, cara. É hora de procurar abrigo no Porto Seguro do diálogo. Na turbulência, mais do que nunca, é que devemos buscar entendimento, construir consensos, buscar convergências, buscar união, respirar respeito. É isso que mantém a democracia viva e um país soberano. E tudo isso deve começar dentro de casa, para depois atravessar fronteiras. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos e pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte, o que é injustificável e inadmissível. São inadequações que não se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. E o diálogo se faz pelos mais variados meios, pela diplomacia tradicional, pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos. Em momentos sombrios, sejamos sóbrios. O bom senso e o cálculo estratégico devem prevalecer sem jamais partir para um confronto que transforma a situação em uma espécie de briga de rua, sem excessos de ambas as partes, e sempre rigorosamente guiados pelos tratados internacionais e pela nossa Constituição. É o meu desejo. Obrigado e um mundo melhor para todos. Levantar-me-ei e acalmá-lo-eis. Vou falar a verdade, cara. Parece que estão soltando a mão do Moraes, né? Parece que a decisão dele não pegou muito bem. Preste atenção no que esse repórter fala. Uma das obras dele sobre direito constitucional está na 40ª edição. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com a interpretação da Constituição ou com o manejo de conceitos básicos como a liberdade de expressão. E passa de qualquer limite razoável proibir, abre aspas, transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Fecha aspas. Como assim? Se um jornal entrevista Bolsonaro e publica na edição em papel, pode. Se jogar a mesma entrevista
na rede social do jornal, não pode. Como assim? Não é Bolsonaro quem controla as redes sociais de terceiros. Ele não tem esse poder. Poder que a Constituição não delega a ninguém, nem ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa, ele pesou a mão. Até os repórteres da grande mídia tradicional, eles estão confusos. Estão com medo. Agora que vocês estão acordando, seus patetas. Estamos falando isso aqui há muito tempo. É agora que vocês estão acordando. O gostoso mesmo vai ser quando o Bolsonaro gravar um vídeo, vocês repicarem e vocês serem punidos, excluídos e presos. Aí vai ser da hora. Imagina só, meus amigos, o que eu não faria se eu não tivesse sentado em uma daquelas cadeiras. Eu já falei pra vocês o que eu faria, né? Mas pra isso a nossa Constituição tem que mudar. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Para que pessoas como o pai do Oruan sejam, tem que frisar, a nossa Constituição tem que mudar para que isso aconteça. Essas pessoas, cara, esses traficantes são um câncer da sociedade, tá? Como o pai do Oruan, só que os nossos deputados são frouxos, ó. 70%, 80% ali, ó. Eu não vou falar isso não, vou perder voto. O quê? O cara é líder do comando vermelho. Covardes, frouxos. Se eu chegar lá, pode ter a certeza, eu vou fazer de tudo para que a nossa Constituição mude. E se depender de mim, meus amigos, vai ter projeto de lei para tudo que é lado. Para acabar com visita temporária, acabar com saidinha, acabar com auxílio reclusão, se esses caras quiserem... Visita aí. Se esses caras quiserem namorar, que namore com a própria com o outro ali, eu não tô nem aí, cara. Mas se dependesse de mim, certamente eu faria projetos de lei para que esses caras, meu... subam numa cadeira com o pé quebrado e 30 centímetros de corda. É para não dar gasto pro Estado mesmo, tá? Confira sua inscrição no nosso canal do YouTube, o joinha para fortalecer nosso trabalho. E novamente aí, quem não gostou da minha retratação que eu fiz para o Oruan, você é tão lixo quanto. Você é cúmplice. Eu quero que você, o Oruan e o pai dele, o Marcinho se f***, tá? Tamo junto, fique com Deus. O meu nome é Renato Taroco.